Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de um projeto que é a criação do canal do YouTube da Clínica da Lelast. Esse projeto ele veio de uma solicitação, uma demanda por conta dos pacientes que passaram aqui comigo em consulta médica. A minha consulta hoje é uma consulta demorada, porque eu gosto muito de explicar para o paciente o que está acontecendo com a saúde dele, o que está acontecendo com o organismo dele. E depois de receber tanta informação num período de 1 hora e 30, onde a gente consegue conversar bastante, mas o paciente chegava em casa e tentava processar, lembrar, e aí vinham as dúvidas, né? Então eu recebia muito e-mail de paciente me perguntando: doutor, eu lembro de tudo que o senhor falou lá, mas eu esqueci tal parte, outra partezinha ele não ficou muito clara. Será que o senhor não tem como me explicar de novo? Bom, então eu vi que a criação desse canal seria uma solução, seria uma porta muito importante para que a gente pudesse entrar na casa do paciente e para que ele pudesse, depois da consulta, continuar sendo abastecido de mais informação, porque a gente acredita aqui na clínica que a maior causa de doença no mundo chama desinformação. E hoje a gente está passando por uma era de informações conflitantes, fica cada vez mais difícil de saber a quem ouvir, o que fazer, né? Então a ideia do canal é justamente esclarecer tudo isso, tá? Hoje a gente vai começar com uma aulinha tentando fazer com que vocês possam entender as principais diferenças da medicina tradicional, que é a medicina hoje praticada por muito mais de 90% dos profissionais médicos, e conhecer um pouquinho sobre a medicina integrativa. Eu vou tentar fazer com que vocês percebam as diferenças, fazendo um comparativo. A ideia aqui, de modo algum, é estar falando mal de alguma medicina ou bem de outra, não é a ideia do nosso vídeo de hoje, simplesmente comparar, tá? Não existe a medicina correta, a medicina errada, existem pontos de vista diferentes que a gente deve sempre olhar, abordar e depois pensar o que a gente quer para nós, né? Então a ideia hoje é justamente isso. Eu vou usar o quadro hoje, então, para mostrar para vocês alguns pontos que representam a medicina alopática e outros que caracterizam a medicina integrativa, ok? Bom, então vamos começar entendendo o que é alopatia, que é o conceito de medicina tradicional, é assim que as pessoas chamam, né? O conceito da medicina aplicada hoje é alopática. Por quê? Porque o ensino médico numa universidade é todo baseado em alopatia. Uma das coisas que caracteriza a alopatia é a segmentação, tá? Então, o que eu quero dizer com segmentação? Quando você está lá no segundo, terceiro semestre, você vai passar um semestre estudando coração. Então você aprende o coração como uma bomba que tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, pequena circulação, grande circulação, doenças do coração e remédios para essas doenças, né? Você aprende tudo sobre o coração e faz uma prova. Se você tirou 8 na prova, você então passa para o próximo semestre e aí você vai aprender tudo sobre pulmão. Então você vai aprender que o corpo humano tem 2 pulmões, né, que um pulmão é dividido em 2 lobos, o outro em 3 lobos, doenças do pulmão, remédios que a gente usa para as doenças do pulmão, faz uma prova, tira 8 e aí a gente passa a estudar rim. Então a gente aprende que o corpo humano tem 2 rins, né, que cada rim tem 1 milhão de néfrons, a parte do córtex renal, da medula renal, a gente aprende as doenças do rim, aprende os remédios para as doenças do rim, faz uma prova, tira 8 e vai aprender outro órgão. Bom, a gente faz isso por 12 semestres e quando termina o curso, a gente domina o coração, sabe tudo de pulmão, sabe tudo de rim, mas a gente tem uma dificuldade de enxergar o corpo humano como um todo, funcionando como uma máquina interligada, né? E isso eventualmente pode trazer alguns problemas para o profissional que vai abordar o paciente, né? Aí quando você termina o curso, existe uma cobrança da sociedade que fala assim: você precisa ser um especialista em algum pedaço do corpo. E isso é muito importante, né? A especialidade é muito importante. Por exemplo, você tem que fazer um transplante cardíaco, você não pode fazer isso com um clínico geral. Você tem que operar um ligamento cruzado anterior do joelho. Se você fizer isso com um clínico geral, você não caminha nunca mais para o resto da vida.
Então, você precisa de um especialista. Só que, em algumas situações, a especialidade ela pode trazer algum problema, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos pensar numa mãe que tem uma filha de 15 anos que está querendo começar a vida sexual ativa e procura um profissional da área da ginecologia. Aí a mãe chega lá e ela pede o que para esse profissional? Ela pede para que o profissional prescreva um remédio para esta menina não engravidar. Bom, o que o profissional vai fazer? Muitas vezes vai dar um anticoncepcional oral, né? A famosa pílula. Bom, a pílula, ela não é mocinha, né? Não é algo que faz bem para o corpo. A gente sabe, cada vez mais, estudos mostram que o anticoncepcional oral altera muito a coagulabilidade sanguínea, é um dos medicamentos que mais aumenta fatores de risco para desenvolvimento de trombose, né? Aí você vai me perguntar assim, mas espera aí, por que foi prescrito um remédio para uma menina saudável que pode trazer risco de trombose? Bom, lembra que o profissional que foi procurado, ele estuda o aparelho reprodutor feminino. Trombose é uma coisa para vascular, né? Então, aí a gente está falando de outra especialidade. E se essa menina tiver uma trombose e esse trombo se deslocar e subir, vier até o coração, o que a gente vai ter aí? Infarto agudo do miocárdio, né? Que é outra doença que já está muito provado a relação com o uso do anticoncepcional oral. Aí você vai me perguntar, mas essa menina, ela era saudável, por que ela está tomando um medicamento que pode dar um infarto? De novo, ela procurou um médico especialista em aparelho reprodutor. Infarto já é outra coisa, é a área da cardiologia, né? Então, isso é um pouquinho do que a alopatia faz quando a gente começa a ter uma visão muito segmentada e não enxerga o corpo humano como se fosse uma máquina que se comunica, né? Não estou falando mal de ginecologista que prescreve anticoncepcional, não é a ideia, só estou dando um exemplo de como que ocorre hoje a falta de interação, né, dos órgãos, do corpo. Bom, aqui é uma das coisas que caracteriza a alopatia, mas existe outra que é um pouco preocupante, que é o conceito de saúde. Tá? Hoje, pela alopatia, saúde é igual a ausência de doença, tá? Ou seja, se hoje eu procurar um atendimento médico, no estado que eu me encontro, a primeira pergunta que vai ser feita para mim é a seguinte: o que você tem, Samuel? Bom, eu não tenho nada. O que você sente, Samuel? Absolutamente nada. Então, o que vai ser dito para mim? Volta quando você tiver alguma coisa, né? Ou você é analisado por 12 ou 13 exames de sangue e eu vou ser analisado assim, ó, os meus exames eles precisam estar dentro de um valor de referência. Se eu estiver dentro do valor de referência, tá tudo certo comigo. Só que a gente tem que entender da onde é que sai o valor de referência de muitos dos exames, não de todos, mas de muito mais de 50% dos exames. O valor de referência é uma média estatística de uma população, tá? Então, assim, pego um laboratório que tem lá, sei lá, 1 bilhão de amostras coletadas e pego, então, por exemplo, o valor da vitamina B12, tá? Então, o valor da vitamina B12, dentro da população que foi avaliada, ela vai ser colocada em uma curva de Gauss, distribuídos os valores em uma curva de Gauss, e vai ser tirado 5 para cá, 5 para cá, o valor de referência passará a ser aqui, o valor da média da população, tá? É bem comum a gente pegar a referência de vitamina B12, que diz assim, que o valor normal é de 210
a 980. Tem um laboratório de Novo Hamburgo que traz para mim esse valor de referência. Será que se eu tiver com 211 ou eu tiver com 979, será que está igual? Será que se eu estiver aqui dentro, então, eu posso achar que eu estou saudável? Não, né? Isso não é sinônimo de saúde, isso é sinônimo de estar dentro de uma média de uma população. Só que quando a gente para pensar algumas coisas, como por exemplo, quem é que mais tira sangue para fazer acompanhamento, que vai com mais frequência a um laboratório tirar sangue? Não são pessoas doentes? Primeiro ponto. Segundo, 52% da população brasileira está acima da média de peso, está em sobrepeso. Então, alguns índices, como por exemplo, colesterol, triglicerídeo, gama-GT, tudo isso vai estar alterado, né? Mas, como eu estou sendo avaliado dentro dessa média, então eu vou estar sendo avaliado como estando saudável se eu estiver dentro de uma média de uma população que está, em sua maioria, doente, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado com essa questão do valor de referência e achar que se está ali dentro, a gente pode ir embora e está tudo certo. Outra coisa que a gente tem que avaliar aqui é quando a gente está fazendo medicina preventiva nos nossos pacientes, né? Dentro do conceito alopático, como é que é fazer prevenção? Existem campanhas que falam que você precisa fazer no mês de outubro o preventivo do câncer de mama. Existe o exame preventivo do câncer de útero. Existe o exame preventivo do câncer de próstata, né? Então, existe uma medicina preventiva sendo feita. Bom, vamos entender um pouquinho de como funciona isso aqui. Vamos falar do exame preventivo do câncer de útero, onde a mulher procura o ginecologista, ela deita numa maca ginecológica, é introduzido um espéculo na sua vagina, esse espéculo é aberto e é colocado uma escova que vai até o útero, é escovado ali um pouquinho de células do útero, colocado numa lâmina, pega uma lâmina de vidro, né, como se fosse aqui, lambuza as células na lâmina, pinga um fixador, põe outra lâmina por cima e se entrega essa lâmina ao patologista. Então o patologista ele vai fazer o quê? Ele vai olhar se as células são células normais ou se são células neoplásicas, células cancerígenas. Se não tiver nenhuma célula cancerígena, é entregue para essa paciente um laudo escrito assim: senhora Joana, exame negativo para células neoplásicas, vírgula, ainda. Ou seja, você ainda não tem um câncer. Volte daqui a um ano para saber se você já tem, né? A mesma coisa é feita aqui, exame preventivo do câncer de mama. Essa paciente, ela faz um exame que vai detectar se naquele dia ela tem o câncer. Se ela ainda não tem, ela volta daqui a um ano para ver se já o possui. E também é feito assim com o câncer de próstata. O médico, ele toca a próstata do paciente, se ela tiver maciazinha, como está aqui a região tenar da minha mão agora, está tudo certo, volta daqui a um ano, faz o PSA, volta daqui a um ano. Se tiver entumecida, dura, então a gente faz uma biópsia para ver se o câncer está ali. Porém, não vejo prevenção de câncer, vejo apenas exames de detecção precoce, né? Chamar isso de preventivo, o exame preventivo do câncer, é um pouco de ingenuidade, né? Por quê? Porque você está indo lá para descobrir se naquele dia você já está com o câncer ou não. E não estamos fazendo nada para prevenir. Não estou de maneira alguma desencorajando ninguém a fazer esse exame, é muito importante, né? Porque descobrir precocemente um câncer faz com que a chance de cura seja muito maior. Então isso deve ser feito. O que a gente não pode fazer é apostar todas as nossas fichas nisso. Por quê? Porque isso não está dando certo, né? E a prova disso é a alta incidência do câncer, que não para de aumentar. O câncer hoje é a segunda doença que mais mata pacientes e a nossa expectativa é que para 2020
o câncer supere o infarto, né? Que hoje o infarto é a doença que mais mata pessoas. Então o câncer irá ultrapassar, por quê? Porque a gente não está fazendo absolutamente nada para prevenir essa doença. Simplesmente estamos fazendo um rastreio anual, olhando alguns exames e vendo se o paciente já adoeceu ou não. Uma vez que ele adoeça, a gente encaminha para um oncologista e esse oncologista então vai traçar um plano diagnóstico, um plano terapêutico com quimioterapia, radioterapia, cirurgia quando for necessário, tá? Então assim, a gente tem que ter só um pouquinho de cuidado em achar que um paciente que não sente nada, que está dentro do seu peso, que não tem queixa nenhuma, dizer que esse paciente tem saúde, tá? Hoje a gente tem uma estatística que no Brasil, de 5 em 5 minutos, um paciente está infartando. Desde que a gente está aqui conversando nesse vídeo, a gente já teve 3 infartos, estamos caminhando em direção ao 4º infarto e mais de 50% desses pacientes nunca sentiu nada antes na vida, nunca teve uma dor no peito, nunca teve nada, ou seja, era tido como um paciente saudável, tá? Então, isso aqui é o conceito sobre medicina alopática. Próximo vídeo, a gente vai conversar sobre a medicina integrativa, ou como já vem sendo chamada nos Estados Unidos, medicina do estilo de vida, né? Que é uma medicina que busca, que prioriza a mudança de hábitos para fazer com que a gente possa, então, diminuir a incidência das doenças. Tá bem? Hoje era isso, espero que tenham entendido. Próximo vídeo falaremos sobre medicina integrativa.